Você pode discordar de mim, mas não vai conseguir fingir que nunca pensou igual. Eu sou Morgana Klein e aqui a gente conversa com verdade, mesmo quando ela dá vergonha. Ai, Léo Dias, você disse que a Poliana aguentou e por isso ela virou exemplo. Que ela é a mulher que mais lutou por uma família no Brasil. Eu nem sei quantas coisas eu acho disso que você falou. Uma pessoa que é o exemplo da pessoa que mais lutou por uma família na vida, que é a Poliana. Eu não conheço nenhum ser nesse país que mais lutou por uma família do que a Poliana. E na primeira crise, ou um ano de crise, vocês já se separam e ao mesmo tempo não se separam e estão treinando juntos. E aí você consegue comparar ela com a Virgínia, porque segundo você, a Virgínia não tá chorando o suficiente. Ela tá fazendo piada, tá criando conteúdo. E aí você conclui que a Virgínia tá banalizando a separação, que ela não sofre de verdade. Então vamos lá. Você quer dizer que o sofrimento só é legítimo quando ele é visível, quando ele agrada a expectativa pública. Que dor que vale é aquela dor performada, né? Porque eu vou te dizer uma coisa. Tem gente que desaba em silêncio, você acredita? Tem gente que sobrevive trabalhando. E tem gente que, para não enlouquecer, faz piada. E nenhuma dessas pessoas deve uma lágrima sequer ao seu julgamento. Agora vamos voltar à Poliana. Porque o que você fez, Léo Dias, também foi desonesto com ela. Você usou o nome dela para diminuir outra mulher, a ex-nora dela. E nesse processo, você veja que, para mim, você diminuiu muito a Poliana. Porque o que você está dizendo, no fundo, é: olha como a Poliana aguentou tudo calada, olha como ela foi forte. Mas será que ela ficou calada? Será que ela quis ficar? Será que não teve noites de briga, de grito, de rompimento? Você conhece esse bastidor ou você só tá vendendo o mito da mulher mansa que aceita tudo pelo bem da família? Porque se for isso, sério, você não tá exaltando a Poliana. Você tá transformando ela numa caricatura conveniente. Eu não acho isso dela de jeito nenhum. Você tá dizendo que ela lutou. Só que eu fico pensando em que guerra? Contra quem? Porque assim, se ela lutou, o Leonardo também lutou, então, e se ela não lutou, talvez a permanência dela diga mais sobre esperança ou sobre esgotamento do que sobre força, não sei. A verdade é, a gente não sabe, nem da Poliana, nem da Virgínia, e é justamente por isso que esse tipo de comparação é tão pequena, sabe? Tão fácil de ser usada por qualquer militante fajuta que tá adorando dizer, né, que família margarina então não existe. Ou que mulher, ela só vence, nem sei quando que nesse contexto dele aí a mulher vence. Mas vamos lá, porque a parte mais absurda disso tudo não é nem a comparação. Ou é também, tudo é absurdo. Mas é essa tentativa de definir o que é sofrimento de verdade. Como se houvesse um formato oficial de padecer. Como se todo mundo tivesse o dever de entregar a sua dor, assim, de bandeja, sabe? Para satisfazer o tribunal da internet. A Virgínia é rica, é famosa, é linda e é suficiente. Ela é profissional. E sim, ela é marqueteira, o que nesse caso não é ofensa, tá? Ela é pura competência. Isso é o que eu encontrei na internet sobre sim. Dê uma olhada. O iPad falando comigo. Pensei que era aqui que tava falando alguma coisa. Então, assim, mas por algum motivo, tudo isso parece anular o direito da Virgínia a sentir. Porque se ela aparecesse chorando, ela tá fazendo drama. Se ela aparece sorrindo, tá fingindo. Se ela desaparecesse, é porque ela ia querer chamar atenção. E aí, ela aparece, é porque ela não respeita o fim do casamento. Gente, que prisão emocional, que julgamento infantilizado, que povo que exige que os outros sofram sob medida. E sinceramente, que absurdo, né? Essa cobrança, eu nem gosto, eu nem tenho esse texto pra mim, mas essa cobrança ela cai sobre a mulher, porque ninguém tá perguntando
mais do Zé Felipe, ele chorou lá no show e tá, beleza. Mas ninguém tá pensando na compostura do Leonardo e falando, olhando isso. Mas sempre tem alguém pronto pra dizer o que a mulher deveria sentir, como deveria demonstrar, né? Então, pro Léo Dias, a Poliana, ela se tornou símbolo de força porque ela ficou. E a Virgínia, símbolo de frieza porque saiu. Segundo ele, na primeira negocinho, ela já caiu fora. Ele deve saber, não sei, deve morar lá, não sei. Mas e se nenhuma das duas, você já pensou, for símbolo de nada? E se as duas só fizeram o que dava pra fazer no momento da relação, das coisas, sabe? Talvez não tenha nem herói, nem vilão, só a gente tentando lidar com as suas histórias. E é por isso que isso diz tanto sobre todas as pessoas. Porque o problema não é o casamento da Virgínia, da Poliana, é o espelho, sabe, desse casamento. As pessoas, elas ficam desesperadas pra acreditar naquilo que as pessoas vivem, ou numa história bonita, ou numa história triste, ou que talvez assim, em alguma família é possível, ou não, vai dar errado, porque era impossível isso mesmo. Então, você pode ser frustrado aí no teu canto novamente, entendeu? Então, quando um casal jovem, bonito, cristão, com filhos, tudo, né, se separa, cai uma... não existe mais uma esperança de quem quer aquilo, e de outros tipo enche pra dizer assim, eu sabia, né? Então, assim, é sobre o que eles representam. A gente tá falando de Virgínia. Outro dia eu vi um vídeo, até tava falando ele com a minha amiga Maude pela manhã. Então, teve gente que tá dizendo, e adoram dizer isso de várias pessoas, né? Que falta cultura, que ela não sabe usar o dinheiro, que ela não tem repertório, que ela não sabe o que é ser rica. Que não sabe ser rico é você que não tem dinheiro. Sério, isso é um preconceito disfarçado de finesse, sabe? É gente que finge gostar de arte, mas odeia ver a felicidade de quem não frequentou as mesmas exposições. Gente que diz, não é inveja, mas sabe, não suporta a inveja, só suporta ver sucesso se vier com sobriedade estética, pedigree emocional. Sabe? Então, uma crítica não é sobre comportamento, é sobre uma tentativa desesperada de invalidar uma mulher que venceu no próprio estilo. Eu pago pau, hein? Porque se você gosta de liberdade, você precisa aceitar que ela não vai ter a sua cara. E se você gosta de autenticidade, precisa aprender a admirar quem não se parece com você. Então, a Virgínia, ela não tem que virar um quadro para ser respeitada. Ela pode ser barulhenta, espalhafatosa, intuitiva, visceral. E deixa eu te contar, ainda assim ser digna. E se ela tiver errado em alguma coisa, que seja por excesso de sinceridade. Acho tão lindo. Não por falta de etiqueta. Porque quem exige etiqueta emocional dos outros, normalmente tem um trauma de controle mal resolvido, sabe? E vou te falar, o Brasil é um país que acha normal o presidente mentir no microfone, mas quer que uma mulher pública chore com o protocolo. No programa do Léo Dias, né, tem a senhora lá que não usava o SUS, de repente ela sempre usa o SUS, enfim, né? Por fim, a gente não sabe o que foi suportado, o que foi enfrentado, o que foi tentado. A gente não sabe, né? Queria tanto sentar com a Sandy, saber tudo do namoro dela, eu adoro ela. Eu sou a melhor amiga da Sandy, você entendeu? A gente se sente que quer saber, mas eles não. Então, assim, a cultura que a gente devia temer não é a da banalização do divórcio. É a da romantização do desespero. Isso sim que é ridículo. Aquela que só aplaude quem sangra em público. Aquela que quer transformar cada separação em, sei lá, em um Big Brother. Cada lágrima em espetáculo, né? Isso aí é cansativo. Isso aí que eu não gosto de ver. Isso aí que é exagero. Isso aí que é feio, entendeu? Então, antes de fazer análise emocional com base em o que é no que é postado, né? A vida real, ela não tem roteiro, tem caos, tem tentativa, tem erro, e por mais que aparentemente ela mostre tudo, não mostra não. E tem gente que fica, tem gente que vai, tem gente que segue em frente, não porque doeu, mas porque talvez já doa ou já doeu o suficiente. E na dúvida, brega é você que exige uma dor que te entretenha.
E na dúvida brega é a fofoca. Aquelas. É ou não é?